Amigos e profissionais do futebol, época de torneios e copas mundiais de futebol, época de se fazer análise comparativa entre jogadores que atuam no velho continente e jogadores brasileiros, que ainda carecem de uma série de requisitos para serem considerados os melhores do mundo ou pelo menos fazerem parte de um grupo vencedor contra equipes ou seleções europeias. Inicialmente quero citar a atitude vencedora que tem o futebolista europeu ou aquele que está adaptado ao futebol europeu. Quando eles entram dentro do campo, eles não têm medo de jogar futebol. Eles praticam um futebol não só ofensivo, mas um futebol dinâmico, às vezes defensivo, mas futebol dinâmico, futebol de muita movimentação dentro do campo, futebol de passes curtos e triangulações, jogando em triângulos ou losangos, de ultrapassagens, de bons cruzamentos, cabeceios perfeitos com movimentos perfeitos, como faz Lewandowski, considerado o melhor do mundo, que sobe num cabeceio, gira o corpo e cabeceia com o meio da testa, olhando de olhos abertos para onde quer colocar a bola. São exemplos que devem ser seguidos aqui no Brasil por nossos treinadores, para que possam aprimorar os jogadores de finalização principalmente, e aqueles também que fazem parte do setor de meio campo ofensivo e que chegam dentro da área para finalizar. Mas o importante em tudo isso é analisarmos o perfil psicológico desses jogadores. Noto que o futebolista que atua na Europa tem um equilíbrio psicológico mais condizente com o futebol do que o futebolista brasileiro. O futebolista brasileiro entra em campo, parece que com medo de jogar. Eu vou jogar contra tal equipe, a equipe uma das melhores da Europa, uma das melhores do mundo. O jogador já entra com medo dentro do campo, o jogador brasileiro. Temos visto isso em diversos jogos internacionais, em que clubes brasileiros jogam contra clubes ou da Europa ou mesmo jogadores da América Latina, como é o caso dos jogadores que atuam pela equipe do Tigres do México. O que nós vemos é que é uma falta de preparo psicológico dos jogadores. Alguns clubes, ou talvez até a maioria, tem psicólogo dentro do seu quadro de profissionais, mas que normalmente fazem uma dinâmica de grupo e que nem sempre analisam individualmente os jogadores. E para que essa análise seja bem feita, é preciso que o psicólogo observe dentro dos jogos oficiais a atitude dos jogadores dentro do campo, o seu olhar, o seu sorriso meio desconcertante, meio sem graça. Vou dar um exemplo aqui. Jogador Rony do Palmeiras, jogador que já tem 25 anos, não é mais uma criança, já deveria estar no apogeu da sua carreira futebolística, mas que dentro do campo não apresenta um equilíbrio emocional suficiente para ser um tremendo jogador vencedor, inclusive de seleção brasileira, claro. Por quê? Ele entra, quando ele perde uma bola, ele faz um sorrisinho meio que sem graça, olha para o treinador com um sorriso meio sem graça, olha para a câmera de televisão, como que dizendo, errei, né? Não é assim, não. O jogador tem que ter atitude positiva dentro do campo, sabe? Errou, mas erra com convicção de que sabe que errou e que vai corrigir na próxima oportunidade. Jogador brasileiro que fica inventando moda. Haja visto que se vê em disputas de pênaltis, jogador que ficam andando até chegar perto da bola para depois, um passo da bola, querer fazer o gol de pênalti, batendo a bola, dando facilidade para o goleiro defender, ou às vezes até vem mais rápido, dá uma paradinha e dá um pulinho antes de chutar, coisa que não existe isso no futebol, e são muito mal treinados ou mal observados por seus técnicos dentro da hora do treinamento, que também penalidade máxima é treinamento. É arremate técnico e tem que ser feito com uma técnica apurada. Colocar o pé de apoio do lado da bola, bater do meio para cima na bola, para a bola não subir, para não ir nas alturas, sabe? Olhar para o goleiro, ver se o goleiro se mexe antes, se o goleiro não se mexer, bater com uma certa velocidade, com uma certa força na bola para que essa bola entre dentro do gol. O que nós não vemos na maioria dos jogadores brasileiros.
Tenho visto diversos jogadores brasileiros de time grande perder pênaltis em decisões ou em jogos comuns de campeonatos, tanto regionais como campeonato brasileiro. Então, é necessário que se faça um aprimoramento na parte técnica desses jogadores, coisa que aqui no Brasil estamos deixando de lado, com desculpa de pandemia, de que não dá tempo para treinar. Tempo dá sim, pega meia hora um jogador e vai dentro do campo e treina. Vou dar um exemplo aqui de um dos maiores finalizadores aqui dentro da área, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi o senhor Romário, que aqui dentro da área era imbatível na hora de enfrentar um goleiro, ora tirando do goleiro. Quando chegava em velocidade, 1,5 m, 2 metros antes do goleiro, dependendo da envergadura do goleiro, ele cortava o goleiro para finalizar, ou tirava de um lado, do outro do goleiro, ou tocava por cima do goleiro, sempre finalizando com sucesso. E seus treinamentos eram feitos sempre depois do horário normal do treinamento, ficando 1 hora finalizando dentro da área, com 2 goleiros experientes no gol. Ora Paulo Sérgio, ora Cássio, que eram goleiros na época do Vasco da Gama da Seleção Brasileira de Futebol, época que tive a oportunidade de trabalhar no clube da Cruz de Malta, em que me orgulho de ter sido campeão da Taça Guanabara e vice-campeão carioca na época. Fizemos um trabalho de reformulação juntamente com o professor Antônio Lopes, e esse trabalho rendeu frutos futuros, em que o Vasco ganhou diversas vezes campeonatos com outros treinadores que por lá passaram. Então, essa atitude de treinamento técnico, atitude vencedora, trabalho psicológico em cima e individualizado em cima do jogador de futebol se faz necessário no Brasil e tenho certeza que está sendo deixado de lado. Não bastam reuniões de grupo. Isso não vai resolver a individualidade de um jogador. Resolver a cabecinha daquele jogador que vai decidir o jogo para você, que é técnico de futebol. Então, esse trabalho tem que ser muito bem feito. A equipe do Bayer Leverkusen, uma equipe que ganhou tudo nas temporadas 2020 e 2021, não só em campeonatos nacionais como internacionais, é um exemplo claro de jogadores que têm mentalidade vencedora, jogadores que jogam o jogo de futebol sem medo de errar, sem medo de ser feliz, como costumamos dizer aqui no Brasil. Esse equilíbrio psicológico que eles apresentam não se vê quase que no futebolista brasileiro. E essa vontade, essa gana, ter certeza de que vai vencer um jogo, nem sempre acontece no futebol brasileiro. É preciso que o treinador fique gritando do lado do campo, incentivando seus jogadores, quando os jogadores deveriam de tomar a iniciativa de ser mais agressivo, de ser mais condizente com a dinâmica de jogo que tem que ser apresentado, com movimentação e deslocações, e também fazendo boas finalizações e infiltrações na área adversária. Então tudo recai, a responsabilidade recai no final, no frigir dos ovos, na hora que sai o resultado final, quando há derrota, a responsabilidade cai sempre em cima do técnico de futebol, do técnico da equipe, quando nem sempre é o técnico que é o culpado disso. E na verdade não é questão de se pôr culpa em técnico ou jogador, mas é de cada um assumir a sua responsabilidade dentro do campo. Então o jogador que é bem treinado, que tem uma tática para desenvolver dentro do campo, ele tem que assumir a responsabilidade. E a primeira coisa que ele tem que assumir é que ele entrou em campo, ele vai ter que mostrar dedicação e luta e vontade de vencer um jogo de futebol e não se entregar, como tenho visto em muitas equipes do futebol brasileiro, que se acomodam. Nem sempre porque o treinador joga defensivamente, mas porque eles procuram tirar a culpa de si mesmo, passando para o seu companheiro de lado. Então isso tem que acabar no futebol brasileiro, senão nós não vamos ser vencedores, principalmente mundiais em seleções. Apesar de que a maioria dos jogadores que compõem a seleção brasileira estarem jogando na Europa, e já terem assimilado a mentalidade europeia, a vontade de jogar, a determinação que tem que ter dentro do campo. Mas temos aqui no Brasil um problema muito sério, que é a falta de amadurecimento necessário em tempo hábil
para o jogador de futebol, que com 17, 18 anos já é guindado à categoria profissional, porque o empresário do jogador, o clube precisa fazer dinheiro, e o próprio dirigente quer negociar esse jogador rapidamente. Então não se faz uma base técnica, tática e psicológica nesse jogador, que embora apresente nas categorias de base muita categoria às vezes que é nata, que o cara já tem com uma habilidade muito boa, e ele vai e desenvolve dentro do campo de jogo a sua habilidade, mas ainda não está maduro o suficiente, não fez treinamentos técnicos suficientes para numa hora de enfrentar um goleiro, saber enfrentar um goleiro, numa hora de uma finalização bem dada, finalizar, numa hora de inverter uma jogada de um lado para o outro, fazer bem feita essa inversão de jogada e fazer uma movimentação dentro do campo, em triângulos ou losangos, para nessa evolução conseguir uma infiltração na área adversária. Esse trabalho tem sido deixado de lado e eu tenho visto isso nos clubes brasileiros, porque o trabalho que é feito dentro do campo durante o treinamento, ele tem que ser refletido e posto em prática na hora do jogo oficial, seja contra clubes estrangeiros ou contra clubes nacionais, campeonatos regionais, campeonatos nacionais ou torneios curtos em que vale sim um título. Todo torneio, toda primeira colocação é sempre muito bem-vinda para um clube e tem, claro, um retorno financeiro muito grande das federações e confederações de futebol, seja a Confederação Brasileira, seja a Sul-Americana, ou seja a Federação Internacional de Futebol Association, que é a FIFA. Então é preciso que haja essa atitude vencedora, esse trabalho psicológico individualizado nos jogadores, essa atitude dos jogadores dentro de campo e pararmos de jogar só a responsabilidade em cima do treinador. Treinador que trabalha bem não pode ser responsável pela ineficácia de um grupo de jogadores aqui dentro do campo de jogo, porque eles são orientados a fazer o melhor e nem sempre conseguem realizar isso, ou porque lutam contra seus medos, contra seus problemas, contra as suas adversidades pessoais e talvez muitas vezes não tem um amparo psicológico que deveria ter individualizado dentro de um clube de futebol. Aí está a diferença. Cito aqui como exemplo a equipe de Bayern de Munique. Eu selecionei aqui os melhores que, na meu ponto de vista, apesar que às vezes o Alaba joga de volante, não é excelente goleiro, o Boateng e Alaba, uma dupla de zaga valorosa, que nunca joga em linha, está sempre um sobrando. Quando Alaba joga de volante, ele que cobre as costas de Davis. Davis, o lateral esquerdo que apoia, joga quase que como um atacante lá na frente. E tem Pavard, lateral direito que apoia, mas apoia menos. Esse aqui apoia menos pelo lado direito. Kimmich é um dos volantes, que joga um dos volantes, o Roca, que joga também de volante. Às vezes joga o Alaba aqui e joga o outro zagueiro aqui. Eu gosto quando joga Sané pelo lado direito, avançado pela direita. E Coman, quando joga avançado pela esquerda, sendo que Coman cai tanto pelo meio como ponta de lança, como cai também aqui pelo lado direito quando Sané se infiltra para dentro da área. É essa movimentação que falta ao futebolista brasileiro. Aí você tem o Miller, que é um meia avançado, que joga fazendo parceria com Lewandowski, que é um excelente finalizador e cabeceador dentro da área, com muito estilo e categoria e técnica de cabeceio. Não é só ter boa impulsão, tem que saber se posicionar, olhar a bola, girar o corpo, girar a cabeça, cabecear com o meio da testa, olhando para o gol, o posicionamento do goleiro e direcionar a bola. Coisa que brasileiro às vezes não faz. A bola vem cruzada, ele quer cabecear de ladinho de testa para fazer um gol de raspão e às vezes não consegue. Era isso que eu tinha a dizer hoje, após analisar diversos jogos internacionais. E espero ter contribuído um pouco com meus amigos e parceiros do futebol. Um grande abraço, amigos e treinadores de futebol. Em breve retornaremos com outras perspectivas do jogo da bola, para que possamos melhorar a nossa performance.